te adorarei. Jesus, tu és meu rei, eu sempre te adorarei. Servirei a ti somente, e em teus passos sempre andarei. E em cada passo guia os meus caminhos diante de ti, Jesus. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 19, verso 10. Assim diz a palavra do Senhor: não fica bem o tolo viver no luxo, quanto pior é o servo dominar príncipes. O verso 10 nos apresenta um paradoxo, algo que a nossa mente às vezes é incapaz de compreender. Nos faz refletir sobre a estranheza que é o tolo viver regaladamente, do mesmo modo que é estranho o empregado dar ordens ao seu patrão. Mas por quê? Não fica bem o tolo viver no luxo e nem o servo dominar príncipes. Certamente, porque como diz o ditado, quer conhecer alguém, dê poder a ela. Por causa da falta de sabedoria, o tolo ou insensato e o servo podem se tornar facilmente um tirano na posição que ocupam, colocando em evidência a sua tolice, a sua insensatez, a sua falta de bom senso o tempo todo. Em Provérbios 29, verso 2, nos diz que quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Infelizmente, o sistema político em que vivemos favorece a segunda parte do provérbio. Quando os ímpios governam, o povo geme. Especialmente em nosso país. E isso ainda mais fica mais evidente em tempos de calamidade, onde governos só pensam em si, embora o discurso é diferente, mas a prática fica evidente que a preocupação é apenas com o seu próprio umbigo e nada mais. Homens e mulheres que se apresentam como os solucionadores dos problemas, quando chegam a esse sistema corrupto em que vivemos, governam de si para si e ninguém mais. O povo é importante no discurso, mas na prática vive gemendo, se contorcendo por não ter o mínimo de suas necessidades atendidas. Aquilo que se chama hoje de democracia, na prática, é uma monocracia. Governo de si para si e para ninguém mais. Para garantir a permanência do poder, muitos tolos que chegam no poder para continuar desfrutando do luxo, enquanto o povo geme, pessoas que se apresentam como salvador da nação, se rende aos pés dessa que chamam demoniocracia, não democracia, e é obrigado pelo sistema corrupto em que vivemos a esquecer o governo para o povo, o que seria de fato democracia, e passa a se dedicar em tempo integral
a fazer política, barganhar, comprar e vender, ou seja, governar para si mesmo e para os seus e para ninguém mais. Por isso, não fica bem o tolo viver no luxo, quanto pior é o servo dominar príncipes. Mas o que esperar de uma humanidade que faz as suas escolhas e excluiu Deus de suas vidas? Quando a própria humanidade vive à mercê dos seus próprios pecados, dos seus próprios gostos, dos seus próprios desejos. É por isso que Jesus disse, o meu reino, em João 18,36, o meu reino não é deste mundo. Portanto, se você tem esperança de que esse mundo vai melhorar, você vai morrer frustrado. Porque não existe esperança nesse mundo, somente em Jesus e no seu reino. E o seu reino não é deste mundo. Portanto, se você e eu queremos alívio das atrocidades, das injustiças, dos maus tratos que se fazem pelos que governam, que discursam muito bem, mas na prática fazem parte de uma demoniocracia, pois o príncipe deste mundo é o diabo, onde a liberdade é transformada em libertinagem, e ai de você que se disser que aquilo que é pecado é errado, e devemos ter a coragem de dizer, aí vão acusar você e a mim de estar fazendo distinção de pessoas. Cada um pode viver do jeito que quer. Pois é, aquilo que chamam liberdade em nosso mundo, na verdade, é libertinagem perante Deus. O mundo está indo a passos largos para a destruição e não percebe que a solução para o seu problema está em Deus, está em Jesus, está em reconhecer que não existe governo correto se não seguir as instruções de Deus, as instruções daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O tempo que estamos vivendo é tempo de arrependimento, é tempo de oportunidade de rever as práticas maléficas que o mundo tem praticado e agora tem tempo de refletir sobre isso. Agora, quem perceber que esse tempo é tempo de arrependimento e ir ao encontro do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus, o Cristo de Deus, certamente terá paz em seu coração, pois saberá que seu reino, o reino de Jesus, não é daqui, não é desse mundo. Sua paz, a paz de Jesus, não está aqui, não está nas coisas desse mundo. Enquanto ele não voltar, e espero que seja breve a sua volta, ainda teremos de ver, enquanto ele não voltar, preste atenção, ainda teremos de ver com os nossos olhos que não fica bem o tolo viver no luxo, quanto pior é o servo dominar príncipes. Por quê? Justamente porque fica evidente a insensatez e a tolice daqueles que chegam ao poder. Veremos, mas com a certeza de que tudo aqui é passageiro e a única coisa que importa é servir aquele
que é o soberano dos reis da terra, que no final de tudo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Podemos sofrer aqui nesse mundo, e vamos sofrer, especialmente se nos mantermos firmes na verdade que recebemos da palavra de Deus. Mas no fim, no reino eterno do nosso Deus, Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Que Deus te abençoe. Servirei a ti somente, e em teus passos sempre andarei, e em cada passo guia os meus caminhos diante de ti. Jesus, tu és meu rei, e eu sempre te adorarei. Jesus, tu és meu